Meus queridos irmãos, com alegria nós retomamos nosso estudo que nós iniciamos na primeira parte, e os irmãos podem se assentar, estejam à vontade. Antes de iniciarmos a segunda parte do nosso estudo, eu gostaria de, com muita alegria, mais uma vez agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem cuidado de nós, e, claro, em especial pela vida do pastor Elon e sua esposa, que tem nos agraciado com a oportunidade de estar aqui. Estou feliz e triste ao mesmo tempo, né? Feliz por estar aqui, triste porque temos que retornar ao nosso lar e temos que encerrar aqui o seminário. Muito obrigado, pastor. Eu estou muito honrado e muito feliz de fazer parte dessa escola bíblica, de conhecer os irmãos, de ter a sua amizade, um presente da parte de Deus, e com certeza o nome do Senhor continuará sendo glorificado aqui em Venceslau Brás, pela vida e pelo ministério do pastor Elon. E eu gostaria de dizer aos irmãos também que vocês são privilegiados por terem um pastor que prioriza o ensino da palavra de Deus. Amém? Eu não vou pedir para você aplaudir, porque não é o nosso costume, mas você pode glorificar a Deus pela vida do pastor? Ore por ele, ore por sua família, para que Deus continue lhe guardando e protegendo, porque a vida de um pastor ela é muito cheia de embates espirituais e de todas as áreas. Então, o Senhor há de abençoar cada vez mais se você fizer isso pela vida do seu pastor. Amém? Muito bem, queridos. Vamos então retomar o nosso estudo. Eu gostaria, nessa segunda parte, de falar com vocês a respeito de alguns aspectos fundamentais da liderança cristã e também do serviço cristão. Serei, claro, mais breve nesse período, né? Quando tiver aí meia horinha, a gente já finaliza para a glória de Deus. Então, quando você pensar que eu estou começando, eu estou terminando. Bem, nós lemos na primeira parte que cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. Cada um deve estar e fazer aquilo para o que Deus o chamou, o vocacionou. Caso contrário, nós não serviremos a Deus da maneira que Deus quer. E isso implica problemas de todas as sortes, em várias áreas da nossa vida, principalmente no âmbito eclesiástico, que é o que nos importa aqui neste estudo. Bom, existem muitas questões relacionadas à liderança cristã, ou seja, aqueles que fazem, aqueles que trabalham, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que sempre estão desenvolvendo um trabalho de Deus. E a primeira coisa que deve ficar muito clara para nós aqui é a seguinte: nós não devemos substituir o trabalhar para Deus pelo trabalho com Deus. Nós sempre devemos trabalhar com Deus e para Deus, e não confundir essas duas coisas. Tem gente que trabalha para Deus, mas não trabalha com Deus. Tem gente que faz a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar ligados em comunhão com Ele o tempo todo, porque de nada adiantará eu trabalhar para Deus sem a presença de Deus, eu fazer para Deus e não fazer com Deus. É mais importante para Deus você ter comunhão com Ele do que trabalhar para Ele. Porque quem tem comunhão com Deus, consequentemente irá trabalhar para Deus. Mas nem sempre quem trabalha para Deus tem comunhão com Deus. Quem entendeu, diga amém. Então a liderança é interessante. Por exemplo, Stanqueiro diz o seguinte, em um dos seus livros: os líderes mais eficazes adotam estilos de liderança de acordo com as necessidades concretas das pessoas com quem lidam. Nós precisamos conhecer aqueles que estão à nossa volta, para que eles sejam liderados com excelência, com alegria, com sabedoria,
e o nome de Deus será nisso tudo honrado. Liderança, então, é o processo de conduzir pessoas a um objetivo comum, é a arte de influenciar, de inspirar vidas. Todos nós lideramos em algum departamento da nossa existência. Eu posso não ter uma função eclesiástica na igreja de liderança, mas dentro da minha casa, por exemplo, eu posso ser o líder. Eu posso ser o líder na escola, eu posso ser o líder na faculdade, eu posso exercer uma liderança na minha vizinhança, onde eu estou, no prédio onde eu moro e tantas outras questões. Então, eu preciso entender que liderança não se restringe apenas ao cargo, mas à influência que você consegue desenvolver naqueles que estão à sua volta. Então, liderar significa mostrar o caminho, conduzir, guiar, fazer com que outros cheguem no objetivo, no alvo, é fazer com que as pessoas ajam de forma efetiva. Dentro disso existem dois tipos de liderança: a liderança conceitual e a liderança relacional. A liderança conceitual é aquela que o próprio nome já está dizendo. Ela vai mais em relação ao conceito, a ideia, no falar. A liderança relacional, como também sugere o nome, ela faz parte de uma liderança que está mais ligada ao social, que está mais ligada ao relacionamento entre aqueles que estão servindo, que estão trabalhando. E o líder como para pessoas. E na liderança, nós precisamos estar atentos, obrigado, querido, não só nos objetivos que devemos alcançar, mas nas pessoas que vão alcançar tal objetivo. Porque a liderança, ela implica relacionamento. Se não há relacionamento, não há uma liderança. Existem pessoas que são ótimos líderes no âmbito conceitual, mas são péssimos líderes no âmbito relacional. E o cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus nos ensina que devemos priorizar muito mais o relacionamento do que os conceitos. Porque o que nos mostra e o que nos faz cristãos é o nosso relacionamento com o próximo. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos uma facilidade muito grande de amar o próximo que está longe e esquecer o próximo que está perto. Pastor, como assim? A gente olha às vezes uma criança que está lá na África sofrendo com fome e a gente vê aquela imagem e diz assim: nossa, eu amo tanto essa criança, eu queria fazer alguma coisa, eu amo, está longe. Só que às vezes tem pessoas que estão perto de você, que estão passando por coisas semelhantes e você não tem o mesmo sentimento, porque a gente é especialista em amar o próximo que está longe e esquecer do próximo que é de fato próximo. Quando Jesus disse amai ao próximo, ele não está falando da palavra próximo aleatoriamente, é literalmente próximo àquele que está perto. Há pessoas que estão à nossa volta, que precisam de nós e nós podemos ajudá-las. Se eu não faço nada, a Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós pecamos por duas vias. Existem pecados que nós chamamos na teologia de pecados de comissão e pecados de omissão. Anote isso. Pecado de comissão, fazer o que Deus proibiu. Pecado de omissão, não fazer. Então, eu posso pecar das duas formas: não fazer o que Deus mandou, pecado de omissão, ou fazer o que Deus proibiu, pecado de comissão. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque ou a gente peca de um lado, ou a gente peca do outro. Somos pecadores. Mas a graça de Deus veio sobre nós e aplacou tudo isso. E somos abençoados pela presença do Espírito. Agora, o que é interessante é que a relação ela é extremamente necessária. Porque a nossa relação com o próximo, ela vai revelar a nossa
intimidade e nossa relação com Deus. Vou dizer outra vez. Nossa relação com o próximo revela a nossa. Porque a Bíblia diz que se eu não tiver relacionamento correto com o meu próximo, eu não posso ter relacionamento correto com Deus. É uma via de mão dupla. Temos que estar em comunhão com Deus, tanto na vertical quanto na horizontal. Por isso que os 10 mandamentos, eles vão nessas duas ordens. Mandamentos na vertical, em relação a Deus, e mandamentos na horizontal, em relação ao próximo. Por exemplo, amar a Deus de todo o teu coração, guardar o sábado, não fazer mais escultura, é em relação a Deus, é vertical. Aí vem na horizontal, em relação ao próximo. Não cobiçar, matar, não roubar, ou seja, não dizer falso testemunho, não calúnia, tudo em relação ao próximo. Quando a gente tem esse equilíbrio, nós temos uma cruz cristã em nosso viver. Jesus disse que todos os 613 mandamentos da Torá são resumidos em 2. Ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, se a gente demonstra isso, as coisas vão funcionar. Porque se eu não tenho relacionamento com o meu próximo e digo que sou salvo, eu estou manifestando apenas um lado da minha salvação, mas o principal está sendo deixado de lado. Eu tenho que visar não só o céu, mas visar também a terra. Por quê? Nós vamos para o céu, mas aqui ainda estamos. Enquanto aqui estivermos, precisamos manifestar o amor de Cristo para todos aqueles que estão à nossa volta. Quem pode dizer amém? Então, o líder precisa ser objetivo, porque se não for assim, não sabe para onde liderar o seu grupo. E não tem coisa pior do que um líder que não sabe para onde está indo. Ele faz todo mundo se perder junto com ele. Então, muitos têm grandes capacidades de estimular a imaginação, de reunir seguidores, mas não sabem realmente para onde estão caminhando. E aí levam seus liderados para um beco sem saída. Aí a coisa fica complicada. Então, nós temos do outro lado alguns líderes que têm alvos, sabem exatamente para onde vão, se dirigem para o lugar certo, mas não conseguem persuadir e nem convencer aqueles que estão sob sua liderança. Então, o verdadeiro líder é aquele que tem a capacidade para motivar e inspirar os outros a segui-lo. Nesse quesito, Jesus é o maior de todos os líderes. E por isso que a nossa liderança deve se basear na liderança de Jesus. E a liderança de Jesus não se baseia em conceitos. A liderança de Jesus se baseia em relacionamento. O relacionamento com o próximo revela o relacionamento com Deus. Então, Jesus, por exemplo, ele, em primeiro lugar, foi confirmado líder, mesmo antes de liderar. Nós temos isso lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando a voz de Deus brada do céu, diz: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Ali é confirmada a sua liderança e ele inicia o seu processo. Segundo, Jesus nos mostra que nós devemos prestar reconhecimento aos que nos precedem. Porque tem gente que assume a liderança em determinada área e despreza aquele que veio antes dele, esquecendo-se de que ninguém faz nada só e de que tudo é um ato contínuo. Alguém veio até aqui, me passou o bastão e daqui para frente eu continuo. O que ele fez, o que eu vou fazer é para continuar o que foi feito. Então nós complementamos, nós não somos contrários nem rivais, nós somos aliados. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Uma vez eu estava num culto e fiquei muito entristecido com a atitude de um líder. Ele estava assumindo uma congregação e quando ele assumiu a congregação, ele disse assim: agora vocês vão ter um pastor de verdade. Porque o que vocês tinham não era. Agora vocês vão ver o que é um líder. Falei, rapaz, situação humilde, né? Muito simples ele, né? Consequência foi uma péssima liderança. Porque
rejeitou e desprezou aquele que lhe antecedeu. Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele veio antes de mim, abriu o caminho para que eu pudesse passar. Jesus reconheceu o trabalho do outro. Então nunca ache que você é melhor do que o outro. Nunca ache que você faz melhor do que todo mundo. Nunca ache que você faz o que ninguém pode fazer. Porque todos nós estamos dando continuidade àquilo que Deus começou. Porque a obra é dele e nós somos participantes dela. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Mas Ele confiou a sua igreja. E nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com Deus, para Deus. E por isso que a obra cresce. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. A única pessoa que poderia ter feito tudo sozinha nessa terra foi Jesus. E Ele escolheu 12 para fazer com Ele. E por que você acha que pode fazer tudo só? Por que às vezes a gente acha que pode fazer tudo sozinho? Tem líder. Irmão, a gente viaja pelo Brasil afora, o pastor Elon deve ter mais experiência do que eu nessa área, com certeza. E a gente enxerga cada pessoa, cada coisa, cada liderança. Fala, meu Deus, como é que pode? Essa pessoa não está lendo a Bíblia, não é? Que tem líder que ele quer bater o escanteio e cabecear e fazer o gol. Tudo sozinho. Uma vez eu fui num culto, pastor, e aí o pastor, ele cantou os hinos, ele fez a oração, ele deu as oportunidades e ele só faltou reger as irmãs e tirar a oferta. Fez tudo, pregou, fez tudo. E um monte de gente ali, sem poder fazer absolutamente nada. Ele queria fazer tudo. Ou seja, ele centralizou tudo nele. E aí eu perguntei para um dos obreiros, falei, irmão, isso sempre acontece? Ele disse, olha, pastor, infelizmente sempre acontece. E como vocês se sentem? Aí ele disse assim, a gente se sente inútil. Porque dá a impressão que ele não sabe fazer nada. E é o que ele deixa bem claro para nós quando ele fala. Eu vou fazer porque vocês não sabem. Eu vou fazer porque se vocês forem fazer, vocês não vão fazer o que eu quero. O que demonstra? Demonstra uma incapacidade de liderança. Porque o bom líder é aquele que sabe delegar funções e enxerga talentos onde Deus colocou. Todo falhando esse microfone, acho que vai terminar a bateria dele. Todo líder tem que ter visão. Então a visão, ela implica não só no âmbito espiritual, mas em todas as áreas que envolvem a liderança. O líder precisa estar atento, porque tem pessoas com dons e talentos que Deus concedeu, que não concedeu a mim. Qual que é a beleza da vida? Somos diferentes, mas as nossas diferenças, elas não são contraditórias, elas são complementares. Quem é da área da música aí? Quem é da área da música? Levanta a mão. É lindo, né? A música é maravilhosa. Eu não entendo nada de música, né? Mas, um pouquinho que eu li sobre, eu vi que você, por exemplo, tem uns instrumentos. Violão, bateria, teclado, cada um toca de um jeito. Cada instrumento você dedilha, você toca, você encosta, você bate de uma maneira. Cada um deles faz um tipo de som. E cada som é de um jeito. Só que quando você une todos eles num ritmo, numa harmonia, você tem uma música perfeita. Nas diferenças a gente tem a beleza da música. Quem pode dizer glória a Deus? Na igreja é assim. Glória a Deus. Obrigado, querido. Então vejam, nossas diferenças podem nos unir, não nos atrapalhar. Então nós devemos nos unir, queridos. Porque quanto mais unidos nós formos, mais o reino de Deus cresce. Ah não, eu sou desse lado, eu sou do outro, cada um faz... Não. Vamos fazer juntos. As nossas diferenças vão ser complementadas por Deus. Então a união faz isso. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas. E pessoas têm problemas. Onde estiverem pessoas, existirão problemas. Porque tem gente que quer uma igreja perfeita. Igreja perfeita é só lá no céu. Quem pode dizer amém? Tem gente que até desvia por causa, mas lá está acontecendo isso, tem gente assim, assado. Não, igreja é lugar de gente problemática. Por isso que a gente está aqui,
Porque Jesus nos chamou, nos vocacionou, nos deu condições de sermos perdoados. Jesus não veio para os justos, ele veio para os perdidos. Então, a nossa missão, principalmente como líderes, como servos de Deus, é entender que nas diferenças Deus trabalha. Você tem um talento que eu não tenho. Eu tenho um talento que você não tem. Você sabe coisas que eu não sei, e eu sei coisas que você não sabe. O que a gente faz? A gente troca ideias. A gente aprende junto. A gente faz junto. E tudo isso para a glória do Senhor. Quem está entendendo isso? Não é maravilhoso? Então, isso deve acontecer. A gente não pode ter esse problema, essa dificuldade dentro de nós. Porque a igreja é lugar de gente. Só que todos nós temos defeitos, sim, mas temos qualidades, dons, talentos e habilidades que Deus nos concedeu. Cada um fica na vocação em que foi chamado. Se eu perguntar para você assim, eu consigo fixar um prego naquela parede com um martelo ou com uma chave de fenda? Qual que é o melhor instrumento? E se eu tentar com a chave de fenda, eu posso conseguir? Muita dificuldade, né? Dependendo do, né? Muito esforço, com muitas pancadas, eu posso até fixá-lo. Mas não é o instrumento correto. Então o líder precisa estar atento para colocar cada pessoa no devido lugar, o qual Deus a vocacionou. Quem está entendendo isso? Vou dar um exemplo aqui mais uma vez do futebol. Se você colocar um goleiro para ser atacante, não vai dar certo. Uma vez ou outra, uma exceção à regra, ele pode, né, até fazer um gol. Mas isso é quase que impossível, porque ele não foi vocacionado para aquilo. Cada um na sua vocação, cada um na sua posição. E o técnico, como líder, deve fazer o quê? Colocar cada pessoa no seu lugar, onde serve melhor. Por isso que a gente não ganha a Copa, né? O que acontece? Dentro nesse sentido, a gente vê acontecer na igreja a mesma coisa. Esses dias eu fui num culto. Eu não gosto de reparar essas coisas não, viu gente? Mas não tem como, né? É impossível não reparar. E aí a irmãzinha estava regendo, deu oportunidade para as irmãs cantar. E a irmã veio reger e ela estava regendo assim, ó. Uma velocidade incrível. O hino era o mais lento do mundo. Falei, meu Deus, será que ela sabe o que ela está fazendo ali, tadinha? Aí eu fiquei pensando, deve ter sido aquela velha estratégia, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Aí alguém diz assim, não, mas Deus capacita. Não, pastor, mas eu não fui chamado para isso. Não, mas Deus vai te ajudar, vai lá, vai fazer. Aí a pessoa fica com medo de rejeitar e acaba aceitando uma coisa para a qual ela não foi chamada para fazer. Imagine, se o meu pastor dissesse assim, Rodrigo, a partir de hoje você vai ser o regente do coral. Pastor, mas eu não entendo nada de música, de vozes, de... Não, mas Deus vai te capacitar. Mas pastor, não. Faça a obra de Deus, não pode rejeitar não. Aí eu vou, puxa vida, o que eu vou fazer? Com todo o esforço do mundo, do jeito que eu sou, vou pesquisar, vou estudar, vou me dedicar, mas nunca eu vou fazer igual a quem Deus chamou para fazer. Quem sofre? Eu e aqueles que estão debaixo da minha liderança. Então não tem essa de pega no laço, né? Não, agora vai ser, não, mas eu não, vai ser. Deus capacita. Já viu aquele versículo que não está na Bíblia que o pessoal cita? Que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Livro de inventários, né? Não, Deus chama pessoas capacitadas e as capacita ainda mais. Por quê? Porque aquilo que você tem como talento da parte de Deus, quando você aceita Cristo, Deus te enche do Espírito Santo, é potencializado o dom. Se a pessoa ela toca bem, quando ela aceita a fé, ela é cheia do Espírito Santo, ela passa a tocar melhor. Se ela fala bem, quando ela aceita Cristo, ela é cheia do Espírito Santo, ela vai falar melhor ainda. Se uma pessoa, então os talentos são potencializados, você entendeu? Diga glória a Jesus. Então isso é muito importante. Então nós devemos trabalhar juntos. Porque o problema de um é problema de todos. Na igreja é assim.
Ah, mas eu não sou do departamento tal. Mas o problema do departamento lá é o problema do departamento de cá. Porque nós somos um corpo, nós não somos fragmentos. Paulo disse, nós individualmente somos membros, mas juntos somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça desse corpo. Senão vai acontecer igual aquela história do rato na fazenda, né? O rato está na fazenda, de repente a dona da fazenda coloca lá uma ratoeira gigante na despensa. E o rato ficou desesperado. E ele saiu correndo e foi contar para a galinha. Falou, galinha, galinha, nós corremos perigo. O que aconteceu, seu rato? Ele disse, a dona da despensa aqui da fazenda colocou uma ratoeira gigante perto dos alimentos. Nós estamos correndo perigo, nós vamos morrer. Aí a galinha deu risada e disse, não é problema meu não, seu rato. Ratoeira, problema é seu. Aí ele disse, não é problema nosso. Não tem nada a ver comigo. E ele ficou triste. Vou falar com outro amigo, foi falar com o porco. Ele falou, seu porco, nós estamos correndo perigo, nós vamos morrer. Por quê? Porque a dona da fazenda colocou uma ratoeira lá na despensa. Aí o porco deu risada e disse, é problema seu, rapaz. Eu não sou rato não, rato é você. Ele ficou desanimado, foi falar com a vaca. Ô dona vaca, nós estamos correndo perigo, nós vamos morrer. Por quê? Porque a dona da fazenda colocou uma ratoeira lá na despensa. A vaca também deu risada e disse, é problema seu, queridão. Olha o meu tamanho, você acha que isso é problema para mim? Ratoeira para mim não é nada. E ele ficou desanimado. Ok, passou um tempo. A dona da despensa foi pegar um alimento, quando de repente ela se deparou com a ratoeira que estava com uma serpente. E a serpente, ela foi retirar, e ela estava viva, abocanhou sua mão e aplicou-lhe o veneno, e ela ficou muito doente. Como ela ficou muito doente, o que é que aconteceu? Precisa comer uma comida leve. Fizeram uma sopa. A primeira que foi por a galinha. Depois de um tempo, ela ficou ali naquela situação, os vizinhos vieram visitá-la e todo mundo queria ver como ela estava, e ela estava muito mal, e aí precisaram fazer um banquete, e fizeram um banquete para que todos ali comessem, né? Fizeram ali um feijão tropeiro, né? Um baião de dois, e aí tem que ter o torresmo. Aí o porco foi para o beleléu. Aí ela ficou internada, e como ela ficou internada há muito tempo, ela estava quase morrendo, mas por uma graça divina ela sobreviveu. Depois de um mês ela volta para casa, e todo mundo quer comemorar, a família, todo mundo junto, vamos fazer um churrasco. Consequentemente a vaca já era. Quem sobreviveu? O rato. Problema de um é problema de todos, porque todos estamos no mesmo lugar. Você olha distante e fala, não, isso aí é departamento de missões, tem nada a ver comigo. Sou do departamento de jovens. Aí o outro diz, não, eu sou do departamento das irmãs. Esse departamento aí dos homens não tem nada a ver comigo. Não, a escola dominical, o que eu tenho a ver com a escola dominical? Eu sou da parte aqui do evangelismo. E a gente começa a departamentalizar tanto e separar tanto, que a gente deixa de perceber que a gente é um corpo. Só que problema de um é problema de todos, a igreja é uma só. Jesus habita nela. Quando a gente faz bem, todos nós nos unimos e o nome do Senhor é glorificado, o reino de Deus cresce, a igreja cresce e todos são abençoados para a honra e louvor do nome dEle. Eu sei que é difícil, porque gente é difícil de lidar. Tem gente que é complicada demais, porque cada um teve uma criação. Cada um teve um tipo de ensinamento familiar, cada um tem uma tradição, sim ou não? Por isso que é difícil. O que a gente faz? Ama. O que a gente faz? Aceita. O que a gente faz? Compreende. Age como Cristo agia. Eu não conheço, olha só, eu não conheço uma igreja mais complicada. Até hoje eu nunca vi, pastor, uma igreja mais complicada de pastorear do que a igreja de Jesus. Olha os 12 que ele escolheu. Irmão, você e eu não escolheríamos jamais aqueles camaradas. Nunca. Se Jesus, olha irmão, se Deus desse a ordem para nós assim, ó,
você tem a missão de escolher os 12 homens que vão revolucionar a história da humanidade e que vão pregar a minha palavra pelo mundo inteiro. Essa oportunidade está com você, escolha. Irmão, a gente ia onde? A gente ia nos melhores lugares. A gente ia escolher aqueles que tinham a melhor mente, a melhor fisionomia. Jesus foi lá e fez o contrário. Jesus olhou assim para um camarada e disse: você é perigoso, hein? Você é um terrorista. Simão Zelote. Matava só para ver a queda dos romanos. Aí Deus falou: você, vem, segue-me. E ele seguiu. Aí Jesus chamou um monte de pescador. Pescador, o povo mais pobre que existia na época. O povo mais complicado, mais ignorante. Jesus chamou. Quase todos eram pescadores. Vem, trabalhar comigo. Aí Jesus chamou os pescadores, como Pedro, André, que eram irmãos, né? Tiago e João, que também eram irmãos. E aí ele vai lá e escolhe um publicano, um cobrador de impostos, o Mateus, que cobrava impostos dos pescadores que eram pobres, colocavam um jugo terrível sobre eles e ainda roubava uma parte. Aí Jesus coloca todo mundo junto, na mesma igreja. O petista e o bolsonarista. O de direita e o de esquerda. Só Deus faz isso, irmão. O pobre e o rico. O bonito e o feio. O preto e o branco. A igreja não tem essas diferenças. Porque aqui ninguém se sente melhor nem pior do que ninguém. Todos nós somos servos de Deus. Somos a noiva de Cristo. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Por isso que a igreja tem um poder tão grande de transformar a sociedade, que se a gente se apercebesse mais disso, a gente fazia mais do que a gente já faz. Ninguém tem poder para fazer mais na sociedade do que a igreja de Cristo, porque o evangelho transforma vidas. Irmãos, olha para a igreja. A igreja não é só um local onde a gente vem dar glória a Deus e pular e falar em línguas e ouvir a palavra e ir embora. Não. É um lugar de transformação espiritual, isso todo mundo sabe, mas também é um lugar de transformação social, que não existe em outro lugar da história, nenhum lugar do mundo, nenhuma outra instituição tem esse poder. O governo, a política, por mais que seja excelente, jamais fará o que a igreja faz, porque a igreja vai onde ninguém vai. Olha para a igreja, quem são os melhores músicos do mundo? Onde eles estão? Quem são os melhores oradores do mundo? Onde eles estão? Quem são os melhores professores do mundo? Onde eles estão? Quem são os melhores cantores do mundo? Onde eles estão? Os melhores talentos do mundo estão aqui. Aqui é um lugar de transformação social. Estava conversando com o pastor ainda agora. A gente vê os irmãos ali, faz cantina e tal. A gente olha com um olhar simples e fala: isso aí é só trabalho para arrecadar. Isso é empreendedorismo. Porque na igreja tem tanta gente próspera, abençoados, tantos empresários? Porque a gente aprende desde criança. A escola dominical é algo extraordinário. A criança aprende a ler, toma gosto pela leitura, então ela vai estudar mais do que os outros. Sabia que o crente, o evangélico, lê 3 vezes mais, em média, no Brasil do que os outros? E a gente acha que o crente não gosta de ler. Tudo bem, ele não lê como deveria ler mais, só que ele lê 3 vezes mais do que os não crentes. Esses dias, um rapaz olhou para mim e falou: os crentes só ficam lendo. Você está no trem, está no ônibus, os crentes estão lá lendo. Eu falei: rapaz, você está achando que está me ofendendo, você está me elogiando. Enquanto os outros ficam na internet, a gente está lendo, a gente está crescendo, a gente está aguçando o nosso entendimento. Por quê? Porque há um mito muito grande que foi criado por aí, dizendo que ser cristão, principalmente pentecostal, é ser ignorante. Muito pelo contrário, nós somos salvos, somos crentes e por isso somos inteligentes. Se não fôssemos, não éramos. Os maiores cientistas do mundo criam em Deus. Os maiores filósofos do mundo criam em Deus. Você sabia que Isaac Newton, que foi o maior cientista de todos os tempos, ele escreveu mais sobre a Bíblia e sobre teologia do que sobre ciência, do que sobre física?
Ninguém fala sobre isso na escola, né? Eles querem ocultar isso. Você sabia que os maiores nomes da ciência criam em Deus? Nomes como Louis Pasteur. Ele dizia uma frase maravilhosa, ele dizia assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Tem gente que acha que é ateu. Eu sou ateu porque eu estudei. Ah, é? Se tivesse estudado mais um pouco, não era ateu. Quanto mais você estudar, mais você vai perceber que Deus é, que Deus existe, que Deus está. Francis Collins foi um dos maiores cientistas. Ele trabalhou num projeto do genoma, ele mapeou o DNA humano e ele era ateu convicto. E aí ele começou a estudar o DNA, ele começou a perceber, peraí, é muita informação. Dentro de um DNA de uma célula humana, tem tanta informação que dá para preencher uma biblioteca com uma britânica. Ele disse: isso aqui não pode ser obra do acaso, isso aqui não pode ser obra da evolução. E ele passou a ser crente. Deus existe. Isso aqui não pode ser obra do nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente pensa. Então os maiores talentos estão aqui, as maiores mentes estão aqui. É na igreja onde Deus colocou os melhores. Deus nos transformou a história. Deus não quer transformar só a sua vida espiritual. Deus quer transformar a sua vida intelectual, sua vida física, sua vida financeira. É o homem todo, o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar, em toda parte. Levante a mão e glorifique ao Senhor Jesus. Meu Deus, isso é maravilhoso. Mas meu horário já foi. Então nós precisamos estar atentos a essa questão. Jesus ensina-nos o seguinte, que bons líderes conhecem os seus liderados. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Nós devemos conhecer aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Enfrentar críticas e não ser abalado por elas. Todos nós, como servos de Deus, devemos entender o seguinte: dentro da nossa vocação, que Deus nos chamou, nós seremos criticados. Quanto mais a gente fizer, mais críticas receberemos. Não tem uma pessoa que seja mais criticada nesse mundo do que um pastor. Por quê? Porque se o pastor fala bem, vão dizer, está querendo se aparecer. Se o pastor fala errado, vão dizer, meu Deus, o pastor é analfabeto. Se o pastor se veste bem, vão dizer, é vaidoso esse pastor, hein? Se o pastor se veste mal, vai dizer, coitado desse pastor, não tem esposa não para vestir ele? Se o pastor é fervoroso, fala em línguas, pula, vão dizer, é menino. Para que isso? Se o pastor não faz, vão dizer, meu Deus, será que esse pastor é batizado com o Espírito Santo mesmo? Pastor frio. Se o pastor tem um carro bonito, vão dizer, esse pastor dá dinheiro. Se o pastor não tem carro, um carro velho, vão dizer, meu Deus, coitado desse pastor, será que está em pecado? Nem carro ele tem. Irmão, como é que você vai agradar esse povo? O povo difícil é o povo de Deus. Então a gente não olha para a crítica. Jesus foi criticado o tempo todo, só que aquilo que o outro é, não faz com que eu seja o que eu não sou. A atitude do outro não influencia naquilo que eu sou por essência. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. E ninguém consegue tirar isso da sua mente. Judas traiu Jesus. Judas foi um tremendo de um canalha. Porque ele estava junto de Jesus o tempo todo e sempre lutando para combatê-lo. Entregou Jesus, vendeu Jesus. E no dia de dizer e mostrar para eles, inimigos, quem era Jesus, ele ainda disse, aquele que eu beijar. Porque as pessoas eram muito parecidas naquela época, né? Os homens, as roupas eram quase todas iguais, né? A barba todo mundo tinha. Então, o cabelo a mesma cor, os olhos da mesma cor, a pele da mesma cor. Então ele tinha que identificar, ó, aquele que eu vou dar esse sinal. Aí ele foi até Jesus, deu o ósculo em Cristo. Jesus olhou e disse assim, amigo, com um beijo me traíste. Você acha que Jesus está sendo irônico com ele, chamando ele de amigo, ou ele está falando verdadeiramente? Claro que ele está falando verdadeiramente. Sabe por quê? Porque o que o Judas era, não influenciou no caráter de Cristo. Jesus continuou sendo amoroso.
Porque o ódio de Judas não transformou o amor de Cristo. E às vezes a gente quer perceber que as pessoas que agem de forma errada conosco transformam a nossa vida. Às vezes, preste muita atenção nisso, Deus nos prova na nossa reação, não na nossa ação. O homem e a mulher de Deus, ele é mais conhecido na reação do que na ação. Porque na ação eu sou o agente, na reação eu estou passivo. E agora? Eu sou crente só aqui na igreja ou sou servo de Deus em todos os lugares onde eu estou? O meu caráter é o mesmo aqui, em todo lugar, ou só aqui? Isso é muito sério. Senão vai acontecer igual o caso de um camarada que estava dirigindo e ele estava com a esposa no trânsito, de repente um carro veio e fechou e ele ficou indignado. E ele tacou-lhe a buzina, fez gestos obscenos e falou palavras indecentes. O outro viu e ficou mais revoltado ainda. E eles começaram, pega, não pega, pega, não pega. E um racha no meio da rua. E um fecha o outro, e um fecha um. E aquela briga no trânsito, dois malucos. De repente um vai para uma esquerda, vai para um lado. Vai para a direita, outro vai para a direita. E vai para um lado e vai para o outro. Aí, parece que eles estão indo para o mesmo lugar. De repente entra no estacionamento, o estacionamento da igreja. O outro entra atrás. Aí quando eu viro que estava na igreja, pai, desculpa aí. Não, eu peço perdão. Irmão, rapaz, eu estava meio... Não, tão tranquilo. Era o pregador e o cantor do congresso. Que crente é esse, irmão? Na nossa reação a gente mostra o nosso caráter. E o líder, como Cristo, sabe como agir. Então, como pessoas cheias do Espírito Santo, nós devemos saber como lidar na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa relação com o próximo. Deus quer nos abençoar em todos esses níveis. Basta a gente cumprir a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é digna de toda a aceitação. E quando a gente coloca ela em prática, não tem demônio no inferno que possa nos impedir de chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Se coloque de pé, por favor. Deixa eu orar por você. Quem vai orar comigo, diga amém. Amém. Vocês estão felizes por esses dias de aprendizado? Estamos alegres porque Deus falou conosco? Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos? E Deus vai ser honrado em nós. Vamos agradecer a Jesus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, com carinho, com respeito. E vamos orar a Deus. Cadê o grupo de louvor aqui? Vem me ajudar para cantar depois, por gentileza. Encerrar com um louvor bonito e abençoado. O nosso Deus está sobre esta igreja. Você acha que Deus te trouxe aqui em vão? De jeito nenhum. Você pode se achar pequeno, simples demais, incapaz. Deus chamou você. Deus não escolheu somente aqueles que têm cargos e funções, não. Deus escolheu cada um de nós e cada um vai ser usado naquilo que Deus quer que você seja usado. Quem acredita nisso, diga amém. Feche seus olhos. Quando eu terminar a oração, vocês podem cantar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tua palavra foi ministrada mais uma vez. Nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos a Ti por tudo que o Senhor fez e realizou desde o primeiro dia deste grande seminário dessa escola bíblica. Continua honrando e abençoando ao pastor desta igreja, sua família, todo o corpo ministerial, todos os obreiros, Senhor, deste campo, todos os servos teus, jovens, crianças, irmãs, irmãos, que a tua presença gloriosa seja manifesta. Senhor, age, nos dê sabedoria, entendimento, para poder lidar com aqueles que estão à nossa volta, para sermos igreja, para transmitirmos o Senhor por onde quer que andarmos. Em nome de Jesus nós te louvamos, que o teu nome seja glorificado cada vez mais. Amém e amém. Deus abençoe.
Deus tem cante. um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Diga! E o louvor ao Rei Jesus. Levante a sua mão e diga honra. A honra, a glória, a força, E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. diga digno ao Senhor. Digno é o Senhor. Cante, igreja, digno. Sobre o trono está soberano, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. adora o Senhor. Adorado, louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo é o nosso Deus.
Que alegria, que satisfação, que momento glorioso. Chegamos ao encerramento da nossa segunda escola bíblica de obreiros e líderes do nosso Ministério Venceslau Braz. O sentimento é de alegria, o sentimento é de gratidão pelo que Deus fez por nós nestes 4 dias, pela sua mão estendida, pela sua voz que fala conosco, pela sua graça que nos alcança, pela sua misericórdia que nos renova. Você está feliz, está alegre, pode adorar ao Senhor Jesus. Eu quero agradecer muito a vida do pastor Rodrigo Ursino. Pastor, nós sabemos das suas ocupações, do seu trabalho, da sua agenda, e ainda assim, desde o primeiro contato, o Senhor foi extremamente prestativo, se prontificou a estar conosco, deixando a família, os filhos para estar conosco nestes dias, e saiba que estamos imensamente agradecidos. Ainda que quiséssemos, não conseguiríamos retribuir à altura todo o sacrifício, esforço, conhecimento compartilhado conosco, mas sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o recompensará, porque Ele sabe melhor aquilo que nós não sabemos e conhece aquilo que não conhecemos, e a recompensa dele é perfeita. Deus lhe abençoe, muito obrigado, de todo o coração. Obrigado pelo carinho, pela amizade, e tenha certeza, o Senhor ganhou mais um exército de pessoas para orar pelo seu ministério, pela sua família, pela sua vida. Os irmãos estão felizes em orar pela vida do pastor Rodrigo? Digam amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de encerrarmos, eu só quero fazer rápidos avisos. Nossas programações das nossas congregações amanhã permanecem, retomam suas atividades normais. Amanhã pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. À noite aqui na sede nós teremos um culto com o nosso Ministério de Ensino, nosso departamento de ensino. Todos os nossos alunos do nosso curso do IBADEP e os demais que queiram estar conosco estão convidados para estar conosco amanhã, e no encerramento desse trabalho de ensino, no encerramento desse trabalho de aprendizado, e a coordenação do nosso Ministério de Ensino estará na regência, na organização do culto, e todos estão convidados, aqueles que possam adorar o Senhor Jesus conosco. Se você compreendeu, digam amém. Também eu quero agradecer a cada um dos irmãos, nossos coordenadores, presbítero irmão Marcos, diácono irmão Gessé, e todos os irmãos, todas as equipes, obreiro, cozinha, organização, ministério de louvor, mídia, todos os nossos irmãos que trabalharam de maneira incansavelmente, desde quarta-feira, durante a tarde, estiveram aqui organizando para que vocês fossem bem atendidos. Vocês foram bem atendidos? Amém? Vocês se sentiram bem, de maneira confortável? Amém? Existe uma equipe, um batalhão, um exército de pessoas que trabalharam durante as tardes, as noites, obreiros, de todas as nossas congregações do campo, aqui trabalhando, nossas irmãs, nossos departamentos, jovens, crianças, adolescentes, irmãs, enfim, que nos atenderam. Deus os recompense a cada um. Não vou incorrer em tentar citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo. Vocês sabem como eu sou bom para nome, né? Então, mas de qualquer sorte, eu louvo a Deus pela vida de cada um. E estamos orando para que Deus os retribua pela sua dedicação, pelo seu empenho. Aos nossos irmãos, irmão pastor Valtair, os irmãos que nos visitaram de outro campo, Deus os abençoe e recompense. É um privilégio, um prazer tê-los conosco nestes dias. Todos os irmãos, eu agradeço em nome de Jesus. Deus os recompensará. Eu tenho certeza que Ele acrescentou em muito no ministério e na vida de cada um de vocês. E antes de encerrarmos com uma oração final, eu quero também anunciar que o nosso próximo evento já está sendo planejado. Põe na tela para mim lá a mídia, faz favor. Em breve nós teremos aqui nos dias 16 e 17 de maio, nosso telão está meio apagadinho, mas você consegue ver, nosso primeiro simpósio de música para todos os irmãos do nosso campo ministerial. Estarão aqui 3
obreiros, 3 maestros, maestro Roberval e a esposa Emanelva de Joinville, Santa Catarina, estarão falando e ensinando, fazendo workshop sobre o louvor, as vozes, a adoração. Maestro Ismael Veiga de Curitiba estará falando, ensinando e fazendo workshop sobre a parte musical, instrumental. E o nosso pastor Léo Marcos, pastor ali de Floresta, Campo Ministerial de Floresta, estará nos trazendo um ensino, um estudo sobre louvor e adoração. Anote esta data na sua agenda, dias 16 e 17 de maio, o primeiro simpósio de música, e nós continuamos crescendo em graça e em conhecimento. Amém? Se você vai participar, diga amém. Ó, o pastor Carlinhos está animado, querendo todos vocês aqui. Né, pastor Carlos? Estamos trabalhando para fazer um lindo evento para que você possa vir também aprender. Pastor, mas eu não sou um músico. Você fala? Você emite som? Então venha aprender a afinar o som que você emite, que vai ser bom para você. Tá bom? Igual eu assim. Eu tenho um amigo que diz que eu canto em 3 vozes: rouco, baixo e desafinado. E eu sou assim também, né? Então venham que você com certeza será abençoado. Amém? Vamos orar a Deus, agradecidos a Ele por estes dias, encerrando esta nossa segunda escola bíblica, avisando a todos os alunos que se inscreveram. Vocês vão receber o link para, está ali já, ó, publicado, para você emitir o teu certificado de participação. Olha que coisa linda, diga amém. Não, sua amém foi muito fraco pelo tamanho do certificado. Não, dê um amém mais bonito. Aê, isso aí. Você vai apontar o teu celular para lá, colocar o número do teu CPF e vai receber o teu certificado de participação da segunda escola bíblica, com carga horária e toda a programação, e com certeza Deus vai te abençoar. Não esqueça, aponte o teu certificado, depois vai estar nas redes sociais, vamos mandar para você o link, e você pode receber. Todo aluno que se inscreveu pode retirar o seu certificado de participação da nossa segunda escola bíblica de obreiros e líderes da igreja em Venceslau Brás. Fecha os teus olhos, vamos orar agradecidos ao Senhor neste momento. Senhor Deus meu e Pai meu, nesta noite feliz, Senhor, com o coração alegre e com o coração, Senhor, acalentado, instruído, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecer por estes 4 dias, onde ouvimos a tua palavra, aprendemos sobre ti, glorificamos o teu nome, fomos edificados, fomos ensinados. Senhor, nosso sentimento, Deus, é de gratidão. E é inexplicável, Senhor, para a nós poder, Senhor, expressar aquilo que sentimos. Só temos que te louvar e te adorar. Obrigado, Pai, por cada um dos teus filhos que esteve aqui, vencendo as dificuldades dos dias, da distância, Senhor, deslocamento, do cansaço, mas vieram aprender de ti. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos, os teus servos que o Senhor enviou para nos ensinar com graça, com sabedoria, Senhor. O nosso pedido, Pai, continua derramando sobre eles, sua família, seus filhos, a tua misericórdia, dando-lhes a tua paz, os protegendo, Senhor, os recompensando pelo esforço, pela dedicação, pelo amor ao ministério, à obra e à tua palavra. Agora eu peço, meu Senhor, leva cada um dos teus filhos em paz, em segurança aos seus lares. Dá a todo, Senhor, uma noite tranquila na tua presença, de renovo, de restauração, e que se o dia de amanhã nos pertencer, possamos estar na tua casa para te louvar e te adorar, até que venha nos buscar. Em tudo nós lhe somos gratos, nos méritos de Jesus teu Filho. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão bendita do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e por todo sempre. E todos dizemos: amém. Se Deus é por nós, ninguém. Vão em paz em nome de Jesus.